Eu trouxe para vocês a apresentação da coleta do ensaio de quantiferon. E esse treinamento é muito importante porque a etapa da coleta é a etapa crucial do teste. Todo o diferencial do nosso produto, do teste do quantiferon, ele está nos tubos coletores. Então, é por isso que a gente promove esse treinamento. Só a título de curiosidade, a gente tem esse slide aqui para mostrar o quão importante é a detecção da tuberculose latente, né? Aproximadamente de 90% a 95% do grupo infectado estão com a tuberculose latente. E o alvo principal do nosso teste é esse grupo populacional. São os pacientes que estão com a tuberculose latente. O ensaio do quantiferon, ele é formado por dois produtos, o kit de tubos coletores e o kit do teste de ELISA, que é o teste que é feito em laboratório. É um ensaio de ELISA tradicional, como os outros ensaios de ELISA para outros patógenos. Então, o diferencial, mais uma vez, deste produto está nos tubos de coleta, que apesar de terem essas cores similares aos tubos que nós estamos familiarizados para coletar no dia a dia, que é o tubo de tampa roxa, o de tampa vermelha e o de tampa cinza, eles são diferentes. Então, um ponto muito importante de se observar lá no box de coleta, já é ter o cuidado de não misturar esses tubos com os da rotina normal, porque apesar das cores, eles são bem diferenciados. E qual é o diferencial que a gente fala desses tubos, né? Esses tubos, eles são revestidos por proteínas. No caso do tubo específico para fazer o diagnóstico da tuberculose, são essas três proteínas que nós estamos vendo aqui, a E7-6, a CFP10 e a TB7.7, são proteínas específicas do Mycobacterium tuberculosis que vão estar presentes na parede do tubo. E aí vai acontecer uma reação dentro desse tubo para o reconhecimento dessas proteínas, para que se faça a detecção posterior no ensaio de ELISA. Então, só para a gente conhecer um pouquinho do teste, essas proteínas que estão presentes dentro do tubo, elas vão ser reconhecidas pelas células do paciente depois da coleta. Essas células vão digerir essas proteínas, esses antígenos, e vão produzir uma resposta imunológica. E essa resposta imunológica mediada pelas células vai ser medida pelo teste de ELISA. Então, esse é o nosso objetivo, promover toda a reação imunológica dentro do tubo para depois fazer a detecção dessa reação imunológica no ensaio de ELISA. É por isso que esse teste tem esse treinamento de coleta, porque para que essa reação imunológica aconteça dentro do tubo, é necessário uma coleta bem feita e com algumas características especiais. Então, essas características é que serão passadas nesse treinamento para garantir a eficiência do teste. 90% da eficiência do teste lá na frente, no momento do ensaio da ELISA, é dependente de uma boa coleta. Se a coleta não for bacana, não vai funcionar lá na frente, depois de dias da coleta, que a gente vai saber que não deu certo. Então, é muito importante a gente ter a qualidade na coleta. Sobre o ensaio, então, o quantiferon, ele é um ensaio de ELISA para detecção da infecção de tuberculose e ele detecta a resposta imunológica de infecção e de doença. Ele é específico para tuberculose e ele não sofre interferência pela vacinação BCG ou por Mycobacterium não tuberculosis. Ele tem maior sensibilidade que o ensaio TST, que é aquele ensaio de pele, porque ele mede a resposta imunológica mediada pelas células. E ele promove 3 tipos de resultado: positivo, negativo e indeterminado. No caso do indeterminado, a gente faz uma nova coleta. O ensaio de ELISA por si só, ele leva aproximadamente 3 horas para ser feito.
tá? Mas a gente tem essa etapa prévia, que é a da coleta e da incubação, para que aconteça a resposta imunológica. Agora, falando especificamente, então, dos tubos. Como eu comentei com vocês, são 3 tubos, tampa roxa, tampa cinza e tampa vermelha. Se vocês conseguirem enxergar nesse slide, vocês vão ver que está escrito na etiqueta de cada tubo, de uma forma um pouco mais clara, a identificação deles. Então, o de tampa vermelha está escrito TB antígeno, o de tampa cinza não dá para ler, mas está escrito NIL, de nulo, e o de tampa roxa está escrito mitogen, que é mitógeno. Então, o que vai ser cada um desses tubos? A gente tem o tubo de tampa vermelha, que é efetivamente para a detecção da tuberculose. Então, é nesse tubo que eu vou ter aquelas 3 proteínas que eu comentei com vocês, e vai ser esse tubo que vai me dar se esse teste é positivo ou negativo para a tuberculose. O tubo de tampa cinza, o nulo, ele é um tubo de controle negativo. Ele não tem nenhum antígeno na parede dele. Ele serve para me indicar que aquele paciente não está com algum outro tipo de resposta imunológica e garantir que a reação que eu tive no tubo de tampa vermelha foi especificamente para a tuberculose, não foi para nenhum outro patógeno. Então, o tubo negativo tem que estar sempre negativo. E o tubo mitógeno, ele é o nosso controle positivo. Então, ele vai indicar que o estado imunológico daquele paciente está legal, porque qualquer indivíduo responde positivamente às proteínas presentes nesse tubo. Então, esses tubos, eles garantem a eficiência do meu teste, garantindo também que o meu paciente está com a saúde legal e está respondendo aos estímulos imunológicos que são dados dentro dos tubos. Então, para cada paciente, eu vou coletar 3 tubinhos, um de cada. Então, a coleta, ela é feita dos 3 tubos. Esses tubos vão ser homogeneizados de uma forma específica. Depois dessa homogeneização, eles, em até 16 horas, eles têm que ser incubados por até 24 horas. O tempo para se incubar é até 16 horas. E o tempo de incubação é entre 16 e 24 horas a 37 graus. Um ponto muito importante é o controle da temperatura da incubadora, tá? Precisa-se ter a cautela de garantir a temperatura da incubadora, para não ficar muito abaixo e você não ter a resposta imunológica, e não ficar muito alto e você acabar, entre aspas, cozinhando esse sangue. Depois da incubação, você vai transportar esses tubos para o laboratório vai centrifugar e utilizar o plasma para fazer a técnica de ELISA e detectar a resposta imunológica desse paciente. Então, agora, a gente vai ver um vídeo, que é o vídeo que nos mostra como é feita a coleta, tá? Eu vou deixar o vídeo passar a primeira vez, para que a gente possa assisti-lo, e depois eu vou passar novamente e a gente vai parando e vendo cada uma das etapas. Então, vamos ver o vídeo novamente, e agora eu vou pausando, e nós vamos
discutindo cada uma das etapas, tá? Então, esse vídeo, ele explica pra gente exatamente o passo a passo da coleta. Então, nós temos os 3 tubos que têm que ser coletados, o de tampa cinza, o de tampa vermelha e o de tampa roxa. Obrigatoriamente, eu tenho que coletar do meu paciente os 3 tubos. Esses tubos, eles têm um vácuo interno, mas como vocês podem observar, o volume que tem que ser coletado é bem pequeno, é aproximadamente 1 ml. Então, a pressurização do vácuo dentro do tubo é pequena. Então, se vocês sentirem dificuldade para tirar no vácuo, vocês podem retirar na seringa e transferir sem abrir o tubo, perfurando a tampa com a agulha. O que é de extremíssima importância, falando especificamente da coleta e do volume, é vocês respeitarem o volume dos tubos. Então, na lateral da etiqueta, a gente tem a marcação preta do tubo. Essa marcação preta que está aqui na parede da etiqueta, ela respeita a margem de 1 ml. Então, eu tenho que respeitar 1 ml. Tá? Isso por quê? Porque a proporção de proteínas que estão presentes nas paredes do tubo tem que ser respeitada. Então, 1 ml de sangue é compatível com aquela quantidade de proteína que foi fabricada e colocada dentro do tubo. Se eu não respeitar essa proporção, eu vou ter resultados indeterminados. O segundo fator importante, isso para os 3 tubos, tá? O segundo fator muito importante é respeitar o movimento de homogeneização. Não é permitido fazer a homogeneização por inversão, como normalmente é feita. A homogeneização, ela tem que ser feita dessa forma, assim. Então, os tubos vão ficar posicionados na mão de forma espalmada e vocês vão fazer o movimento para cima e para baixo, utilizando o ângulo completo do cotovelo. Então, o cotovelo vai vir na altura máxima e na altura mínima. E vai fazer esse movimento por 10 vezes. Aqui na apresentação fala por 5 segundos, mas nós aqui recomendamos 10 vezes. Então, eu vou fazer o cotovelo, o movimento completo 10 vezes. Não precisa ser rápido e não precisa ser lento. Eu preciso garantir que o sangue, ele entre em contato com toda a parede do tubo. E de uma forma delicada, porque eu não posso estourar e matar as minhas células. Eu preciso das células vivas para garantir a resposta imunológica dentro do tubo, tá? Depois dessa homogeneização, eu posso observar a parede do meu tubo. No momento que eu faço a homogeneização e ela está correta, a parede do meu tubo, ela fica com esse aspecto liso. Eu tenho pouca formação de espuma, e eu observo que ela foi realmente banhada pelo tubo adequadamente, tá? Então, está aqui a marcação do volume, ó, essa tarjetinha preta. Então, eu tenho que respeitar o volume da tarjeta, não posso passar e nem ficar abaixo, tem que ser dentro deste quadradinho, tá? Já tem uma margem de variação pelo tamanho do quadradinho. E eu tenho que respeitar a homogeneização para garantir essa uniformidade no sangue que banhou a parede do tubo. Pouquíssima formação de espuma, vocês podem observar. Se eu faço uma homogeneização inadequada, como está mostrando aí, muito agressiva, no momento que eu observo a parede do meu tubo, vocês podem ver que são formadas essas crostas na parede do tubo, e olha a quantidade de espuma que se formou. Com certeza essa homogeneização é inapropriada e o coletador já pode coletar uma nova amostra naquele momento mesmo. Esse passo é muito importante, tá? Então, eu garanti que a coleta está adequada, eu vou colocar esses tubos, coletar e já homogeneizar. E depois da homogeneização, eu posso deixá-los em temperatura ambiente por até 16 horas, até o momento da incubação. Então, depois da coleta, esse tubo vai ser encaminhado para incubação. Como eu mencionei, ele vai ficar incubado entre 16 e 24 horas a 37 graus.
Depois da incubação, ele é encaminhado ao laboratório para centrifugar e processar o exame de ELISA. Sobre a coleta, quais são as nossas recomendações? Nós recomendamos aproximadamente 4 horas de jejum para evitar lipemia em excesso. Pode ser utilizado sangue venoso ou arterial, não tem problema. Podem ser utilizadas amostras levemente hemolizadas, tá? Mas é necessário seguir os protocolos de coleta e tomar cuidado com a temperatura da estufa para não cozinhar o sangue. Então, é importante que a estufa que vocês irão utilizar tenha controle de temperatura e manutenção preventiva periódica para fazer o controle, né, de todos os pontos de dentro da estufa. Deve ser respeitada a marcação de volume do tubo, que é aquela marcação preta na lateral que eu mostrei, de 1 ml. Respeitar rigorosamente o movimento uniforme de homogeneização, com a mão espalmada para cima e para baixo. Isso serve também para observar a parede do tubo ao término da homogeneização, caso ocorra a formação de crostas ou de muita espuma, realizar a nova coleta. Não existe ordem específica entre os tubos, não há restrição, tá? Após a coleta, então, armazenar os tubos entre 17 e 25 graus até o momento da incubação. A incubação ela é feita a 37 graus por de 16 a 24 horas e deve ser realizada o mais rápido possível em até 16 horas. Não refrigerar e nem congelar as amostras antes da incubação. Os tubos não devem ser incubados deitados, eles devem ficar de pé em uma estante. Após a incubação, os tubos podem ser armazenados entre 4 e 27 graus por até 3 dias até a centrifugação. Para o transporte, deve-se respeitar as temperaturas acima de 4 a 27 graus e nós sugerimos o monitoramento de temperatura da caixa de transportes, porque muitas vezes fica dentro do carro ou é despachado por companhia aérea, então é bom fazer o controle da temperatura das caixas. Se vocês optarem por centrifugar antes de enviar para o local onde será realizado o teste de ELISA, para ter um tempo maior de armazenamento, a centrifugação deve ser feita por 15 minutos entre 2.000 e 3.000 Gs. Após a centrifugação, o plasma deve ser transferido para um tubo limpo, devidamente identificado, e aí ele tem 28 dias de armazenamento de 2 a 8 graus, ou mais tempo do que isso, a menos 20 até o processamento do ELISA. Se vocês optarem por fazer essa transferência, é muito importante identificar não só o nome do paciente nos tubos limpos, mas também qual é o tubo correspondente, se é o tubo TB, se é o tubo nulo ou se é o tubo mitógeno. Porque tem que se saber isso na hora de cadastrar no software o paciente para poder fazer a análise dos resultados. Bom, essa é a apresentação de coleta que eu tenho para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, aqui a gente está à disposição. Eu também, claro, para sanar as dúvidas de vocês.